Eu li a Bíblia inteira em 2025 e nesse vídeo eu vou te contar 4 coisas muito importantes que você precisa fazer se você quiser ler ela inteira em 2026. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lisley e no vídeo de hoje eu vou compartilhar como você pode ler a Bíblia inteira em 2026. O primeiro passo é tornar isso real. O que acontece muitas vezes é que nós fazemos uma lista de metas para o ano seguinte, no comecinho do ano, antes do ano acabar, e quando vai chegando perto do final do ano, você se dá conta de que não dá mais tempo de cumprir aquela lista, porque você não se organizou com antecedência. E a Bíblia é muito grande, então não tem como você se organizar em cima da hora, faltando um mês para o ano acabar, justo quando tem muita confraternização, muita coisa para você fazer, você se organizar para ler um livro tão grande em tão pouco tempo. Então, para você cumprir essa meta, você precisa sim se organizar e tornar isso real desde o início do ano. Você tem que fazer da leitura bíblica um hábito. Se você é cristão e não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, você precisa desenvolver isso para já. Para isso, você precisa de 3 coisas para tornar a leitura bíblica um hábito de verdade. Você precisa de constância, organização e uma prática consciente. O que são cada uma dessas coisas? A constância não é você fazer com 100% da sua energia todos os dias, ainda mais porque tem dia que a gente não tá muito afim de ler, de parar e refletir, mas você vai ler mesmo assim naquele dia que você não tiver com vontade, não tiver com forças, você vai ler porque isso vai se tornar um hábito, do mesmo jeito que às vezes a gente vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa sem muita vontade, sem muita energia, mas você vai porque você tem uma obrigação com aquilo é um compromisso? Pois então, a sua leitura bíblica em 2026 vai ser um compromisso. Por isso, você precisa de constância. Cumprir aquilo todos os dias. E para isso, para você conseguir cumprir todos os dias, você precisa de organização. E além disso, uma prática consciente, que é você ler consciente daquilo que você está lendo. O que acontecia muito alguns anos atrás, quando eu estava tentando começar essa questão de ler a Bíblia inteira, é que eu não lia de forma tão consciente. Então eu lia por querer ler, sem prestar muita atenção no que eu estava lendo, principalmente em alguns livros que tinham uma história que às vezes se repetia e tal, ou que para mim, ao meu olhar, ao meu ver, não parecia tão interessante. Então eu só passava o olho, às vezes até pulava algumas páginas, mas depois eu percebi que isso estava errado e que isso não estava dando certo, porque eu não absorvia nada do que eu estava lendo. Eu lia e no final não entendia nada do que eu tinha acabado de ler. Então, você precisa ter uma prática consciente. Tudo bem, entendi o que eu preciso fazer, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou ter essa constância? Como é que eu vou fazer isso? Você precisa seguir um plano bíblico. Não tem como você ler a Bíblia inteira sem ter uma organização, sem ter um plano a seguir. E aí, nesse quesito, você pode escolher, fica ao seu critério, como é que você vai fazer isso. Você pode ler alguns capítulos por dia, por exemplo. Se você pegar e ler 5 capítulos por dia durante o ano inteiro, sem falta, se organizando, você vai acabar a Bíblia inteira em um ano tranquilamente. Se você quiser, você pode seguir um plano específico e você só anotar. Por exemplo, em livros de devocionais, como esse aqui, que foi um livro de devocional de 2025... de Missões Nacionais Batistas, ele já vem aqui uma partezinha que fala da Bíblia todo dia, que quando você terminar, você vai ler o devocional e ler essa partezinha que tá aqui daquele dia, e você vai terminar de ler a Bíblia inteira em um ano, quando chegar ao final do livrinho. Tem esses livrinhos aqui, que você pode seguir por ele. Tem alguns que você pode achar na internet, você pode se planejar. Se você fizer, como eu falei, querer ler 5 capítulos por dia, é só você pegar o seu calendário ou fazer uma lista dos dias daquele mês, de 1 a 30, de 1 a 31, e escrever todos os dias o que você vai ler. Não deixe para você decidir, ver o que você vai ler no dia que você for ler. É tipo assim, eu li hoje Gênesis de 1 a 5. E amanhã eu vou ler de 6 a 10. Tudo bem, já tá na minha cabeça. Mas daqui a um tempo você vai esquecer. E se você não estiver anotando, se você não estiver se organizando, você vai se perder e aí não vai conseguir ler a Bíblia novamente. Então se organiza, faz uma listinha, faz um planner. Tem aquelas folhas de planner mensais que tem um espacinho para você escrever. Você pode fazer uma
Ou você pode imprimir, se você tiver uma impressora, ou se você já tiver ela como organizador, você pega uma dessa de janeiro, de fevereiro, enfim, do mês que for começar, e já anota tudo que você vai ler durante o mês. Faça isso com antecedência, vai te ajudar demais. Além disso, você pode achar de algumas pessoas que compartilham, por exemplo, no Instagram, o plano bíblico para o ano inteiro. E já tem tudo prontinho. Eu vou indicar um que eu fiz um tempinho atrás e que eu vou fazer novamente em 2026, que é da Yane Lipatin. Eu vou deixar aqui para vocês e na descrição também o Instagram dela. E vocês entram lá e procuram no destaque de plano bíblico, e vocês vão achar o plano bíblico inteiro, completo, mês a mês. Então, antes de terminar o mês, você pega lá o seu caderno e faz certinho o que você vai ler todos os dias para você não se perder. E conforme você for lendo, você vai marcando um ok. Falando nisso, eu já fiz todo o meu plano mensal. Você pode fazer assim, eu gosto de fazer assim para me organizar. Então, aqui eu posso colocar de cada dia de janeiro o que eu vou ler, e eu também posso usar ele para outras atividades. Isso daqui, essa organização antes do mês acabar, se aplica tanto para a leitura bíblica quanto para qualquer outra coisa que você for fazer durante o mês. Ajuda muito a manter constância e manter o hábito ativo. O terceiro ponto é: anote, pesquise e estude de verdade. Como eu falei, você tem que ter uma prática consciente para ler a Bíblia. Não adianta você só passar o olho, como se estivesse lendo, e você chegar no final daquela parte que você está lendo, daquele livro, e você não entender nada, não saber explicar mais ou menos do que o livro fala. Claro que você não precisa ser um profissional, você não precisa decorar tudo que fala, os capítulos, esse tipo de coisa. Ainda mais porque isso vem com prática, vem com o tempo. Mas é muito importante que você estude. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer dessa leitura bíblica anual foi quando eu terminava um livro, eu fazia um resuminho. Então eu colocava lá do livro de Salmos, e eu colocava um resumo do que era, e colocava 1 ou 2 versículos que pra mim tinha sido destaque do livro. Quando você estiver lendo ao longo da leitura, na sua leitura diária, todos os dias, conforme o seu plano bíblico, faça anotações. Faça anotações bastante. Se você tiver com dúvida em alguma coisa, pesquisa bastante também. Procura no YouTube pregações, estudos, procure mais de uma fonte para você conseguir compreender melhor, porque às vezes uma pessoa fala de uma forma, outra pessoa fala de outra. Você também pode usar livros, tire dúvidas com seus líderes, com o seu pastor. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tá vendo aquele tópico da Bíblia, aquela história pela primeira vez, e a gente fica muito confuso. Aconteceu várias vezes comigo esse ano. E a gente fica muito confuso, tipo, meu Deus, o que que isso significa? Do que isso aqui tá falando? Pra que serve essa parte aqui? E é muito bom você pesquisar o contexto, o que aquilo significa. É muito, muito, muito importante. E agora, o quarto ponto e último é, na prática, como é que você vai fazer? O principal, além de você estudar para que você tenha uma prática consciente, é você entender que você está lendo a palavra de Deus. Então medite, fale com o Senhor. Antes de começar a sua leitura, ore, peça direcionamento de Deus, para que você consiga compreender o que Ele quer falar com você através da palavra dele naquele dia. Alguns anos atrás, eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas tem algumas partes da Bíblia que não tem como Deus falar comigo através dessa história aqui. Deus me perdoe. Eu pensava desse jeito porque eu realmente achava que não tinha nada de interessante naquela parte. Porém, Deus fala conosco através de toda a Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o Senhor fala com você através dela. Ore bastante, medite e siga o plano bíblico que vai dar tudo certo. Não se esqueça de que você está fazendo isso para o Senhor, de que isso é o seu relacionamento com Deus. Então, fazer isso de forma consciente, de forma tranquila, de forma calma, é o melhor que você pode fazer. Você não tem que chegar no final do ano e obrigatoriamente postar que você conseguiu terminar em 1 ano exato. Não, isso não é para os outros verem, isso não é questão de mídia, isso não é para mostrar dessa forma como se fosse um troféu. Então não se cobre desse jeito. Isso é para o seu desenvolvimento espiritual e é relacionada à sua vida com Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas dicas realmente te ajudem, e em 2026 vamos todos ler a Bíblia juntos e aprender mais sobre o Senhor.
Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.